Eu confesso para vocês que eu acho que já deu para entender quem é o pastor Alex nesses 3 anos e 7 meses na igreja. Eu sou ótimo para algumas coisas e às vezes péssimo para outras. Não é? Eu gosto muito, e isso é um exercício que eu faço com a minha mente. Eu gosto muito de aprender nomes, de tentar decorar os nomes das pessoas. É uma coisa que eu faço para poder exercitar minha mente, porque o tempo vai passando, a gente vai vendo, a nossa saúde já não é a mesma, a nossa composição física não é a mesma, mas eu realmente trabalho para exercitar a minha mente. Então eu gosto de decorar versículos da Bíblia, eu gosto de decorar nomes das pessoas. É um exercício que eu faço. Eu conheço um pastor que ele gosta de decorar e ele sabe todas as placas dos carros dos irmãos da igreja. Quando eu fui para Cristais, agora, sexta-feira, à noite, era por volta de umas 7 horas, nós estávamos na rodovia de Cristais, porque nós tínhamos ficado em Campo Belo, na casa de alguns pastores, e esse pastor estava lá, e ele passou e buzinou para nós. Sabe por quê? Porque ele viu a placa do meu carro e ele sabe a placa, e ele sabe que era o pastor Alex. Aí ele vai buzinando, porque ele sabia quem era pela placa do carro. É um exercício que ele faz para manter a mente dele aguçada. Mas não tem jeito. Todos nós, em um determinado momento, nós nos esquecemos de alguma coisa. E eu posso dizer uma coisa para vocês: esquecimento sempre traz algum tipo de prejuízo, seja grande ou seja pequeno. Eu me lembro que, quando eu ainda estava na minha antiga igreja, eu saí da igreja com uma distância mais ou menos com daqui na casa do Alex. Era da igreja na minha casa. Um pouco mais distante, pouca coisa. Eu me lembro que eu saí da igreja, peguei o meu carro, quando eu cheguei na porta da minha casa, eu me lembrei que eu tinha esquecido a chave. Tive que voltar e pegar a chave na igreja. Então, o esquecimento, ele sempre traz algum tipo de prejuízo. Ninguém gosta de esquecer as coisas. Ninguém gosta de esquecer. Não é? A gente faz planos, planeja. Aqui na igreja já aconteceu de eu esquecer um pendrive em casa, sair correndo, tive que voltar a pegar o pendrive para imprimir um esboço da mensagem. Às vezes eu esqueci de colocar o slide na nuvem da igreja. Isso acontece de vez em quando, não tem jeito. Não há ninguém, por mais aguçada que seja a mente, que não esqueça alguma coisa vez ou outra, não tem jeito. Mas esse tipo de esquecimento que eu estou falando para você, ele traz um prejuízo ou outro, mas é algo remediável. É algo que você vai lá e resolve. Você perde tempo, você pode, de alguma forma, perder alguns instantes preciosos, mas é algo que você resolve. Você vai lá e resolve. O problema é quando nós nos esquecemos de coisas mais sérias, coisas que podem, de alguma maneira, produzir um prejuízo maior do que nós somos capazes de lidar. E é justamente isso que está acontecendo com Israel aqui no nosso texto. Israel, a nação escolhida, o povo escolhido de Deus. Vocês vão ver isso em Juízes. Eu diria que o capítulo 2, de 1 a 6, é uma tônica do que nós vamos ver no livro de Juízes. Porque Israel é aquele povo que se esquece de Deus com muita facilidade. E nada pode ser mais prejudicial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa caminhada cristã, do que nos esquecermos de Deus. Nada pode ser mais prejudicial do que isso. E é o que está acontecendo com Israel. Depois que Josué morreu, e vocês se lembram disso, eu falei disso na introdução, Israel não tem um líder nacional, não tem alguém para chamar para si a responsabilidade. E, justamente por causa disso,
para não ter um povo, para não ter um líder que mantivesse o povo totalmente voltado para a lei de Deus, Israel começou a se afastar de Deus, começou a se esquecer de Deus. E esse esquecimento foi algo que trouxe muito prejuízo para a nação, muito prejuízo. Aqui vale, irmãos, uma advertência da parte de Deus, para que nós possamos verdadeiramente manter na nossa mente, no nosso coração, de forma vívida, tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, porque se nós realmente nos esquecermos daquilo que o Senhor fez por nós, nós não vamos conseguir servir ao Senhor com qualidade. Infelizmente. Por isso que eu queria pensar com você, eu gostaria de pensar com vocês sobre a ideia central desse texto. A ideia central é a seguinte: o elemento desencadeador da infidelidade é sempre o esquecimento. Por que muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor? Por que a nossa infidelidade acontece? Por que somos infiéis? Muitas vezes. Por que desobedecemos a Deus muitas vezes? Por que falhamos com Deus muitas vezes? Eu me atrevo a dizer para vocês que o fator desencadeador disso é o esquecimento. Eu me esqueço de quem eu era, eu me esqueço de quem eu fui, eu me esqueço de onde Deus me tirou, eu me esqueço do que Deus fez por mim, e isso vai me levando o quê? A um abandono daquela seriedade, daquela aplicação que eu tive outrora. Ontem eu atendi uma jovem na igreja, eu sinceramente, eu amo atender as pessoas no gabinete. Eu gosto, faz parte da minha tarefa como pastor, mas eu não faço isso só porque é minha tarefa, eu faço porque eu gosto. Além de visitar, eu gosto também de atender no gabinete. E ontem eu atendi no gabinete algumas pessoas, e eu atendi uma jovem ontem, por volta das 13 horas, que veio conversar comigo, e ela está justamente nesse estágio da vida dela, o primeiro amor. Ela está lendo a palavra de Deus, ela teve o interesse de conhecer a palavra de Deus, e ela começou a estudar a palavra de Deus. E nesse ler a palavra, estudar a palavra, a fé foi sendo produzida no coração dela, e foi crescendo, e foi promovendo nela um desejo incontrolável de exteriorizar isso, de conversar com alguém e de tirar dúvidas. Então alguém a indicou aqui para mim, e ela entrou em contato, marcou, veio conversar comigo. E eu falei: minha querida, não perca isso, invista nisso, invista nesse atual momento da sua vida, porque você sempre deve se lembrar desse momento, de onde você estava e de onde você está, quem você era e quem você está se tornando. Se nós não nos esquecermos disso, a nossa vida com Deus, ela ganha um outro rumo. Agora, se nós nos esquecermos e começarmos a nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós, porque cá entre nós, irmãos, você se lembra do dia que você encontrou o Senhor? Ou, por que não dizer, o dia que o Senhor te encontrou, esse encontro, você se lembra como foi? Foi algo magnífico. Ali foi um divisor de águas na sua vida. Você se lembra desse dia? Nós precisamos, vez ou outra, sabe, nos lembrar desse dia. Entender quem nós éramos e quem nós estamos nos tornando, para que a nossa vida com Deus ganhe qualidade. Então, por que Israel começou a abandonar o Senhor, começou a viver uma vida de infidelidade? Nós vamos ver aqui agora, porque eles começaram a se esquecer de quem era o Senhor, começaram a se esquecer de tudo que Deus fez pelo povo, tanto no deserto, quanto na conquista da terra. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um período onde Deus, por aproximadamente 25 anos, fez coisas inimagináveis.
E aquele povo começou a se esquecer disso. Por isso eu falo para vocês que nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações que nos dê uma boa memória espiritual, que nos dê vitamina espiritual para mantermos a nossa mente aguçada, nos recordando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É por isso que Jeremias fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos lembrar de quem nós éramos, nos lembrar. Eu falei para essa jovem, jovem, nunca se esqueça do que está acontecendo com você, nunca se esqueça do que Deus está fazendo com você agora. Você está usufruindo de uma grande obra de Deus agora, e isso vai fazer a diferença na sua vida, porque a tendência, vocês concordam comigo? A tendência é isso ir se acomodando no nosso coração, e isso ir esfriando. E eu falei para ela, olha, coloque lenha nessa fogueira, não deixe esse fogo apagar, porque se ele apagar, isso vai interferir diretamente na maneira como você caminha com Deus. E o que é que nós estamos vendo aqui no texto? Nós estamos vendo o próprio Deus, naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. A Bíblia nos apresenta algo interessante, chamado de teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação de Deus em forma humana. Vez ou outra no Antigo Testamento, Deus se apresentava em forma humana para as pessoas. As pessoas, elas viam Deus em forma humana. Lembra quando Jacó lutou com um homem no Val de Jaboque? Ali era uma teofania, era o próprio Deus em forma humana lutando com Jacó. Lembra dos 3 anjos, 3 personagens que foram até Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra? Ali nós temos uma teofania. Agora, mais uma vez, nós estamos diante de uma teofania. O que me chama a atenção aqui é que a coisa em Israel estava tão difícil, tão complicada, a desobediência era tão grande, que o próprio Deus precisou aparecer para aquele povo para chamá-los à responsabilidade e exortá-los. Ele não mandou nenhum profeta, ele não mandou nenhum mensageiro. Aqui diz que o anjo do Senhor. Quando você lê no Antigo Testamento o anjo do Senhor, essa expressão é uma alusão direta à pessoa de Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma teofania de Jesus Cristo, e Jesus estava indo para Boquim, o anjo do Senhor estava indo para Boquim. Esse lugar, Boquim, que significa em hebraico pranteadores, ficava a 32 quilômetros do Mar Morto, entre 2 cidades muito importantes para Israel, a cidade de Betel, onde Jacó teve aquela visão da escada, por onde os anjos de Deus subiam e desciam, e ele disse: Deus está nesse lugar. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Betel, que significa casa de Deus, não é? E estava também entre Siló, que era o centro religioso, onde estava o tabernáculo. Entre essas 2 cidades, uma região, chamada Boquim, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, o anjo do Senhor, se apresenta para Israel e chama Israel à responsabilidade. Veja só o que o anjo do Senhor, o que o Senhor mesmo vai dizer para Israel, aqui no versículo de número 1. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está fazendo com que Israel se lembre do que ele havia feito. O Senhor está dizendo para Israel: eu fiz vocês subirem do Egito, eu mudei a situação de vocês, eu tirei vocês de um estado de escravidão, e fiz de vocês homens livres. Eu tirei vocês do pior lugar possível. Veja só, o povo havia se esquecido disso.
Então o Senhor está dizendo: eu trouxe vocês à terra que a vossos pais eu tinha jurado. E o Senhor disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, versículo 2, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Irmãos, o culto cananeu, os cananeus que habitavam em Canaã, que na verdade cananeus era o agrupamento de nações, eles moravam em Canaã, por isso eram chamados de cananeus. Ali nós vamos ter os heveus, os jebuseus, os perizeus, os heteus, os girgazeus. Todo esse povo formava um grupo chamado de cananeus, e o culto cananeu era terrível. Aqueles homens, aqueles soldados, aquelas pessoas que também tinham uma religião pagã, eram terríveis. Eles matavam pessoas, eles destruíam famílias, eles ofereciam crianças ao deus Moloque, em sacrifício ao deus Moloque. Era um povo terrível, e Deus pegou Israel, formou um povo, trouxe esse povo do Egito, purificou esse povo no deserto, permitiu que esse povo passasse 40 anos no deserto, sendo purificado, sendo transformado. Aquela geração primeira morreu, surgiu uma nova geração. Essa geração entra na terra prometida, porque Deus queria usar o povo de Israel como elemento de juízo. Deus queria punir os cananeus. Lembra da lei do talião que eu falei para vocês? Dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça, queimadura por queimadura. Então aquela lei que Deus estabeleceu, a lei da semeadura, então aqueles cananeus, eles tinham que ser expulsos da terra, eles tinham que ser dizimados, eles tinham que ser destruídos. Não havia espaço em Canaã para a continuidade do culto cananeu, e Deus queria usar Israel para isso, para tirar de Canaã todo o opróbrio do culto cananeu, destruir todas aquelas nações, expulsar os restantes da terra, e Israel ficar sendo uma terra santa, uma terra que santificaria Canaã. Essa era a intenção de Deus para com Israel. Então Deus põe Israel dentro da terra de Canaã, mas ao invés do povo judeu, do povo de Israel, expulsarem os cananeus, o que foi que eles fizeram? Eles foram deixando algumas frações, alguns resquícios de cananeus morando na terra. Não houve uma expulsão total, não houve uma investida tal que todos os cananeus fossem derrotados. Muitos ficaram morando na terra de Canaã. E foi justamente esse povo, esses cananeus que ficaram morando em Canaã, esses cananeus foram os responsáveis pela derrocada de Israel. Porque Israel não só não conseguiu expulsar os cananeus, mas eles também não tiveram a iniciativa ou a predisposição tal para expulsá-los. Eu vejo pelo menos, é muito interessante isso, porque eu vejo pelo menos, algumas razões para isso. Existem pelo menos duas razões, e essas duas razões pelas quais Israel não expulsou os cananeus da terra, estão justamente no livro de Josué. Primeiro, está lá em Josué capítulo 15, versículo 63. A Bíblia diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que era um dos povos cananeus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. A primeira razão pela qual eu vejo que Israel não expulsou os cananeus de sua terra é que os cananeus foram mais fortes do que o povo de Israel. Os cananeus eram mais fortes do que o povo de Israel. E meus irmãos, eu aplico isso na nossa vida, porque, por analogia, o que nós estamos vendo aqui no texto de Josué, aqui no texto de Juízes, se aplica à nossa vida, porque nós também temos, quando o Senhor nos chama,
Quando o Senhor nos tira do Egito, do pecado, do Egito, do mundanismo, e o Senhor coloca diante de nós uma caminhada, e nós começamos a caminhar rumo à nossa terra prometida, o Senhor quer que nós também expulsemos esses cananeus que habitam no nosso coração da nossa vida, porque o Senhor se recusa a viver no meio dos cananeus. Deus quer exclusividade do seu povo. Posso dizer uma coisa para vocês? O nosso Deus é um Deus ciumento. O ciúme de Deus, é claro que não é o nosso ciúme. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. É um zelo, é um amor, é um cuidado. O Senhor sabe que nós somos tudo que Ele é tudo que nós precisamos. Então Ele tem esse ciúme. O amor de Deus leva a Deus a ter um ciúme de nós, ou seja, Ele quer ser nosso elemento exclusivo. Ele quer que nós o tenhamos como o nosso elemento principal, como aquele que é o mais importante na nossa vida. Mas quando nós estamos com os cananeus dentro de nós, com esses pecados que nos acompanham ao longo da nossa caminhada, espera-se que nós o quê? Tratemos isso. Nós, à medida em que o Espírito Santo vai nos dando direção e vai nos mostrando quais são as áreas da nossa vida que precisam ser modificadas, espera-se que, assim como os filhos de Israel contavam com o auxílio do Senhor para expulsar os cananeus da terra, espera-se que nós estejamos diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor para nos ajudar a expulsar os nossos. E quando não há isso, não há como termos uma comunhão, não há como termos um relacionamento puro com o Senhor, porque Deus não me divide com o outro. A Bíblia diz lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória eu não dou para outro, nem o meu louvor para as imagens de escultura. Valéria, Deus quer você só para Ele, entendeu, Gra? Deus quer você só para Ele, Ele não te divide com ninguém, Ele não divide você, Alex, com ninguém, Ele quer você só para Ele. Mas se há cananeu vivendo na minha terra, é complicado. E muitas vezes, por que nós não expulsamos? Posso dizer uma coisa para vocês? Porque existem cananeus na nossa vida que são muito fortes. Existem pecados que não são fáceis de serem expulsos da nossa vida. Na condição de humanos que somos, temos que reconhecer isso. E temos que falar com o Senhor: Senhor, essa área da minha vida está muito difícil. Muito difícil. Nós temos que reconhecer isso. Por que os filhos de Judá não puderam expulsar os cananeus? Porque eles eram fortíssimos e o povo estava enfraquecido. Meu querido, eu quero te dar uma palavra nessa noite da parte do Senhor para nós, da parte da palavra dele para nós. Está difícil expulsar esse pecado da sua vida? Talvez você está se lembrando de algo terrível, algo que está te consumindo, algo que está te destruindo, algo que está mantendo você preso. Está difícil? É difícil mesmo. Não é fácil expulsar os cananeus do nosso coração. Não é fácil expulsar o pecado da nossa vida. Nunca foi. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Concentre-se nisso. Qual é o grande pecado hoje que você sabe que precisa expulsar da sua vida e você não está conseguindo? Meu querido, é contra esse que você tem que lutar. Não desista. Não baixe a guarda. O que foi que os filhos de Israel fizeram? Tentaram, não conseguiram, deixaram os cananeus vivendo lá. Olha só, está aqui na Bíblia, em Josué. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Não puderam. Não conseguiram. E pelo que tudo indica, não fizeram mais nenhuma investida. Eles ficaram morando lá. É por isso que o Senhor está chamando a atenção de Israel aqui, no capítulo 2, versículos 1 a 6. Eu falei para vocês, vocês têm que expulsar os cananeus. A minha aliança com vocês, ela parte disso. Eu vou ser com vocês, eu não vou abandonar vocês, eu vou ajudar vocês nesse processo. Mas vocês precisam lutar contra o pecado. Irmãos,
Não existe esse negócio. Deus não é nosso serviçal, Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Senhor. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele coopera, Ele está conosco, mas o trabalho é meu. Eu é que tenho que lutar, eu é que tenho que resistir, eu é que tenho que desligar a televisão, eu é que tenho que sair da frente do computador. Eu é que preciso. Esse negócio é muito difícil, irmãos. Muito complicado. Existem questões que você tem que arrancar de uma vez, porque se você deixar brotar, fica difícil. Então eu não estou aqui julgando você, não estou aqui condenando você. Existem pecados na nossa vida que são muito difíceis, mas nós não podemos desistir, nós temos que expulsá-lo da nossa vida. A segunda razão pela qual Israel não expulsou os cananeus está em Josué 16:10. Isso aqui é terrível, preste atenção. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributário. Ou seja, Israel olhou para o mandato do Senhor, o mandato era, expulsem os cananeus. Israel olhou para os cananeus e teve outra ideia, qual foi? Não vamos expulsá-los não, vamos deixá-los morando aqui, mas vamos exigir tributo deles, vamos tirar proveito deles, nós podemos nos enriquecer através deles. De um lado, a ordem do Senhor, do outro lado, a percepção de que, na verdade, expulsá-los seria prejuízo. Vamos mantê-los aqui, vamos escravizá-los, vamos exigir deles tributos. Ou seja, o cananeu não é tão mau assim, ele até que pode ser proveitoso, vamos tirar proveito dos cananeus. Irmãos, isso é terrível. Cananeu é cananeu, pecado é pecado. Posso dizer uma coisa para vocês? Pecar não é ruim. O pecado é bom. O pecado, quando você comete, de certa forma, ele traz um prazer, ele traz uma satisfação para você. Depois a fatura chega, é claro que chega, mas no momento que você peca, aquilo traz uma satisfação para você. Aqui, abrindo aspas, principalmente os pecados de ordem sexual. O pecado de ordem sexual é o pior deles, porque ele traz uma satisfação, ele traz um bem-estar. E muitos têm caído por conta disso. O pecado, de certa forma, ele traz para você um benefício que cá entre nós, a vida com Deus muitas vezes não traz, porque o benefício da vida com Deus não é imediato. O benefício da vida com Deus vai acontecendo com o tempo, na medida em que você vai amadurecendo. O pecado não, o pecado traz um prazer imediato para você. Então, recusar o pecado, recusar uma coisa que me faz bem, por algo que não vai me fazer tão bem assim, muitas pessoas não querem. É por isso que de vez em quando eu evangelizo, eu falo do evangelho para alguém, eu não sei se você já ouviu isso, mas as pessoas dizem assim: eu não, ir para a igreja, não pode fazer nada. Você não pode ir numa balada, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode namorar do jeito que você quiser, lá cheio de regrinhas, cheio de normas, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Por quê? Porque isso é enfadonho para as pessoas, porque não é algo prazeroso. Repito, o prazer vem depois. Na medida em que você vai crescendo diante de Deus, na medida em que você vai amadurecendo, você vai adquirindo prazer na obediência. Você vai aprendendo a gostar da obediência. Mas até você começar a gostar de viver esse estilo de vida com Deus, posso dizer para você, é estranho. Porque a nossa carne, ela sempre vai olhar para o lado de lá. O nosso espírito sempre vai olhar para lá, a nossa carne sempre vai olhar para lá, e a nossa carne quer muito pecado, a nossa carne quer tudo aquilo que o mundo oferece, a nossa carne quer. O que o mundo oferece? O mundo oferece promiscuidade, nossa carne quer. O mundo oferece
os vícios, nossa carne quer. O mundo oferece um sexo livre, nossa carne quer. O mundo oferece dinheiro fácil, nossa carne quer. Tudo que o mundo tem, a nossa carne quer. Então é difícil você saber que você pode ter isso a qualquer momento. É difícil para você, meu querido, minha querida irmã, saber que a qualquer momento você pode ter o que você quiser, porque o mundo está cheio de coisas para te oferecer, e você dizer não e preferir ser fiel ao Senhor. Naquele momento você não ganha nada com isso. Nada. Agora, com o tempo, na medida em que você vai obedecendo, obediência atrás de obediência, passo a passo, aquilo vai produzindo um efeito positivo em você. Então, de certa forma, o pecado nos beneficia, porque o pecado nos traz aquele prazer que a nossa carne quer. É por isso que muitas pessoas não querem abrir mão do pecado. Eu me lembro de uma vez que eu estava no meu trabalho, eu já trabalhei secularmente, eu estava no meu trabalho, e um jovem, eu estava com a chave do carro, eu trabalhava num determinado setor, nós tínhamos um carro que fazia a logística dos materiais que nós entregávamos naquela empresa. Eu precisava do carro, eu falei, manda a chave para mim. No que ele tirou a mão assim, irmãos, ele jogou e caiu no chão um monte de preservativos. E eu disse, que isso, rapaz? Gente, para mim, isso é... A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas elas se discernem espiritualmente. Quando eu vi aquilo, eu sei que o camarada tem namorada. Eu vi aquilo para mim é algo totalmente anormal. Então eu questionei, rapaz, que isso? Aí ele zombou de mim, ele disse, que mundo que você vive, rapaz? Você não sabia não? Eu tenho uma oficial, mas eu tenho umas 3 por fora. Na maior naturalidade. Então o meu estilo de vida, a minha vida de santidade, que eu busco viver diante do Senhor, para ele é um absurdo. Porque o meu estilo de vida não é capaz de dar a ele aquilo que ele quer. Porque ele não quer o que eu tenho para dar. Ele quer aquilo que o mundo tem para dar. E se nós não nos atentarmos para isso, nós não conseguiremos expulsar os cananeus. Porque toda vez que eu quero, quando eu falo cananeu aqui, vocês estão entendendo, eu falo do pecado. Toda vez que eu tenho que expulsar um pecado da minha vida, eu vou perder alguma coisa. Mas eu vou perder para ganhar. Só que esse ganhar não é imediato. Ele vem depois. Ele vem como? Embalado num pacote. Aí você desamarra o pacote. Aí você vai encontrar paz. Você vai encontrar refrigério. Você vai encontrar alegria. Mas não é na hora. Esse é o problema. Então essa foi a razão. Por que o povo não expulsou os cananeus? Porque os cananeus faziam bem para eles. Os cananeus estavam dando a eles o quê? Lucros e dividendos. Eles podem nos beneficiar. Então, ao invés de expulsá-los e ficar sem os benefícios que eles podem nos dar, vamos mantê-lo aqui, supervisioná-los, debaixo dos nossos olhares, e vamos extrair deles aquilo que eles têm para nos abençoar, para nos beneficiar. Então essa foi uma das razões pelas quais o Senhor chamou a atenção deles. O Senhor está dizendo, vocês não expulsaram, então preste atenção, o Senhor vai dizer, não os expulsarei diante de vós. É aqui que mora o problema. É aqui que a coisa começa a ficar difícil. Por quê, queridos? Escute o que eu vou dizer para vocês, isso é muito sério. Qual é a ordem do Senhor? Expulse o pecado que está na sua vida. Não negocie com ele. Não tem conversa, não tem diálogo. Expulse. Seja ele qual for. Porque se você não expulsar, Deus vai usar esse pecado para dominar você. Deus vai usar o seu pecado como elemento de juízo dele. O povo de Israel estava debaixo do juízo de Deus. Por isso que alguém
que está tomado por um pecado, um vício, alguém que é dominado por algum tipo de pecado, está diante do juízo de Deus, porque as oportunidades para abandoná-lo o tempo todo estão sendo apresentadas. E quando o Senhor vê que há predisposição no coração para expulsar, o Senhor nos ajuda a expulsar. Mas quando não há essa predisposição, aquele pecado se torna meu dono, e ele começa a me maltratar. Olha só o que Paulo vai dizer aqui, em Romanos 1, 25 a 28. Eu já estudei esse texto com vocês, mas veja só: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou. É isso mesmo, irmão. A palavra aqui é abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Agora preste atenção, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É mais ou menos assim: abandone esse pecado. O Espírito Santo, o tempo todo, falando no seu coração: abandone esse pecado. Esse pecado desagrada a Deus. Esse pecado está destruindo você. Abandone esse pecado. E você está ali sendo confrontado: abandono ou não abandono? Abandono ou não abandono? A sua carne diz não, o seu espírito diz sim, e a carne diz de jeito nenhum, e o espírito diz sim. E o Espírito Santo o tempo todo falando: abandone o pecado, esse pecado vai te destruir. E você relutando em tomar essa decisão. Sabe o que Deus faz? Deus então diz o seguinte: então tá bom, então fique com o seu pecado, se vire com ele. Essa é a pior coisa que pode acontecer conosco, é quando Deus diz: caminhe sozinho, resolva seu problema. A partir de agora, o seu pecado vai te dominar, o seu pecado vai mandar em você, o seu pecado vai ser o seu senhor. Isso é juízo de Deus. Quando você está sofrendo por causa de um pecado, e você não trata de expulsar esse pecado, esse sofrimento é o juízo de Deus na sua vida. É Deus usando o seu pecado contra você. É isso que o Senhor está dizendo aqui: não os expulsarei diante de vós. Quem é que expulsava? Era Deus. O povo trabalhava, o povo empunhava a lança, o povo empunhava o escudo, o povo ia para a batalha, mas quem colocava aqueles exércitos para correr era o Senhor. Irmão, o dia que você falar com o Senhor: Deus, a partir de hoje, eu vou lutar contra esse pecado na minha vida, eu vou expulsar esse pecado da minha vida, eu vou realmente expulsar esse cananeu da minha terra, pode ter certeza de que o Senhor agirá em seu favor. Ele vai te ajudar a expulsar, se houver esse desejo sincero no coração. Agora, se você insistir em mantê-lo na sua vida, camuflando, fazendo de conta que ele não existe, o Senhor vai dizer o seguinte: caminhe sem mim, se vire com o seu pecado. A partir de agora você vai se submeter ao que ele diz. Esse é o juízo de Deus, irmãos. Não existe coisa pior do que essa. Não existe algo pior. Algo pior. E o Senhor ainda avisou. Olha só o que o Senhor vai dizer: antes quem? Os cananeus estarão como espinhos nas vossas ilhargas, os seus deuses vos serão por laço. E isso se cumpriu no livro de Juízes. O tempo todo vocês vão ver o povo de Israel sendo dominado por um cananeu aqui, o povo sendo dominado por um cananeu ali, os ismaelitas de um lado, os midianitas do outro, vem mais amalequitas daqui, vem midianitas de lá. O tempo todo o povo está sendo encarcerado, está sendo escravizado por aqueles cananeus que eles deixaram morando na terra. Não tem jeito, o preço chega, a fatura chega, mais cedo ou mais tarde. Uma hora a conta chega para pagar. E o Senhor está dizendo aqui: eu não vou expulsar essas nações. Vocês não expulsaram, não? Vocês se esqueceram do que eu fiz por vocês?
Não expulsaram as nações, esqueceram da minha aliança, pois essas nações que vocês não expulsaram e que ficaram morando na terra, elas vão ser por laço para vocês. Essas nações vão ser laço, essas nações vão prejudicar vocês, essas nações vão escravizar vocês. Meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, se existe algum cananeu na sua vida, não deixe morando com você, expulse, porque uma hora a conta chega. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Com Deus é o seguinte, ou você caminha comigo, e eu vou ajudar você a expulsar os seus cananeus, ou você caminha sem mim. Eu vou te abandonar. Isso mesmo. O Senhor não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Dá para conviver com isso? Dá para viver desse jeito? Então olhe para o texto. Olhe para o texto. É por isso que eu falei que a ideia central desse texto é isso. O elemento desencadeador da infidelidade é sempre o esquecimento. Toda vez que nós nos enamoramos de algum pecado e nós vamos mantendo esse pecado perto de nós, é porque nós nos esquecemos de alguma coisa em relação a Deus. Nós nos esquecemos de alguma coisa. A Bíblia é enfática. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que fazer uma escolha. Israel fez uma escolha. Qual foi a escolha de Israel? Deixar os cananeus habitando na terra. Aí Deus mesmo, numa teofania, se encontrou com Israel e disse, vocês se esqueceram do que eu fiz por vocês, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para essa terra, era para vocês terem expulsado os cananeus, vocês não expulsaram, pois eles vão servir de laço para vocês. Não vou expulsar os cananeus, eu vou deixar os cananeus na terra para vocês aprenderem. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque mais uma vez Ele está te falando, expulse esse cananeu, porque senão eu não vou expulsar, e você vai ter que se lidar com ele. Isso é muito, muito, muito sério. Eu aprendi aqui 3 lições, 3 aplicações para a nossa vida, que eu queria pensar com você. Quais pecados ainda moram em nós? Por que não os expulsamos? Existe algum pecado morando em você? Que você não tem tratado, que você não trata, que você não encara? Ah, pastor, eu já tentei, pastor, olha, eu não consigo vencer esse pecado na minha vida. Pastor, eu não consigo, eu sinceramente desisto. Não desiste não, irmão. Continua lutando. Qual é? Qual é o pecado que ainda mora em você? Por que você não expulsa? Qual é a sua dificuldade? Ah, é porque ele me faz bem. Cuidado com isso. Ah, é porque ele me dá uma sensação de alegria. Cuidado com isso. Tudo é efêmero, tudo passa. Tudo simplesmente passa. E o que fica é o prejuízo. A outra lição que eu aprendi: atentemos para o fato de que um dia nos encontraremos com Deus. O que Ele lançará no nosso rosto? Como estaremos diante dEle? Deus se encontrou com o povo de Israel em Boquim, e Deus lançou no rosto do povo: vocês estão me abandonando, vocês não expulsaram os cananeus, vocês estão em pecado, eu vou abandonar vocês. Irmãos, um dia nós também teremos a nossa Boquim, um dia nós também choraremos. Haverá um dia na história da humanidade que vai ser o dia onde haverá mais choro, como nunca houve na terra. Muitas pessoas vão chorar. Será aquele grande dia de Boquim, onde muitas pessoas vão chorar. Sabe por quê? Porque desperdiçaram todas as oportunidades que o Senhor deu para corrigir a vida. Um dia eu e você também estaremos diante do Senhor. Esse encontro é inevitável. Inevitável. Qual é a diferença desse encontro que ocorrerá conosco para esse encontro que ocorreu aqui em Israel?
é porque esse encontro ainda não aconteceu para nós. Por isso, ainda dá tempo de corrigir a vida. Ainda dá tempo. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: não conheço vocês. Dá para imaginar o choro dessas pessoas, porque viveram enganadas, porque desprezaram as chances que o Senhor deu, porque desprezaram as chances que o Pai ofereceu. Então qual é a diferença? Aqui Deus lançou no rosto do povo: vocês me abandonaram, eu vou abandonar vocês. Vocês não expulsaram os cananeus, eu não vou expulsá-los. Vocês se esqueceram do que eu fiz com vocês. Mas o nosso encontro ainda não chegou, irmão. E se não chegou, glória a Deus, dá tempo de mudar. Dá tempo de corrigir o que está errado. Dá tempo de expulsar o cananeu. Dá tempo de corrigir a vida. Quem sabe você que está aqui nessa noite precisa corrigir alguma coisa com o Senhor. Então corrija, porque o seu boquinha ainda não chegou. Mas um dia vai chegar, e vai chegar para todos. Romanos capítulo 14, Paulo vai dizer: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí vai ser um boquim para muitos e regozijo para outros. Então eu quero te perguntar nessa noite: se o Senhor se encontrar com você hoje, porque você concorda comigo que o seu boquinho pode chegar hoje? E se o Senhor te chamar hoje, o que é que Ele vai lançar no seu rosto? Meu filho, quantas vezes eu te admoestei, quantas vezes eu te falei que você precisava mudar, quantas vezes eu coloquei pessoas na sua vida para te alertar dos perigos que você corria, e você insistiu em ficar com o cananeu. Pois agora é tarde, não tem mais volta. Sabe, irmãos, nós não levamos isso a sério, nós achamos que isso não vai acontecer conosco, e pode acontecer. Então eu te pergunto: tem alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida? Corrija, porque o Senhor ainda não se encontrou com você, mas Ele vai se encontrar. O que é que Ele vai lançar no seu rosto? O que é que Ele vai dizer para você? Uma vez um pastor, um amigo meu, disse assim: eu prefiro errar por excesso do que errar por omissão. E aí eu falei: pastor, não entendi. Ele falou assim: eu prefiro 1000 vezes exagerar no meu amor, no meu serviço, no meu zelo pelo Senhor, e chegar diante dele e falar assim: ô filho, não precisava ter sido tanto assim não, mas entra no gozo do seu Senhor, do que ele falar assim: ei, mas você deixou muito a desejar. Quantas chances eu te dei, você desperdiçou uma a uma. Já imaginou, irmãos? Nós não sabemos como vai ser, mas queridos, que vai ser um boquinho, vai ser. Para muita gente. Talvez não vai ser boquinho, vai ser bocão. Porque a coisa vai ficar feia. Então hoje o Senhor está dizendo para você, não precisa responder para mim: tem alguma coisa que você precisa corrigir hoje? O seu encontro ainda não chegou, o Senhor ainda não está em boquinho com você, então corrija. A última lição que nós aprendemos aqui: precisamos fazer uma escolha. Escute, Deus não habita numa terra onde ainda moram os cananeus. Uma coisa é você reconhecer que tem cananeu na sua vida, e você está diante de Deus em oração falando: Senhor, me ajuda a expulsar esse cananeu, me ajuda a expulsar esse cananeu aqui, Senhor. Esse cananeu está forte, mas eu não desisto, eu quero expulsá-lo, me ajuda, Senhor. Uma coisa é isso, outra coisa é você não tomar atitude nenhuma. Escute, Deus não irá com você, irmão, isso é sério. Não vai. Você vai caminhar sozinho. Então, tem cananeu na sua vida? Trabalhe, lute, ore, jejue, busque o Senhor, perca noites de sono se for preciso, derrame lágrimas se for preciso, mas expulse os cananeus da sua vida, para que o Senhor possa estar com você. Porque não é eu que estou dizendo, Ele disse: não vou expulsar mais os cananeus da sua vida. Eles vão ser por laço,
A Bíblia diz, o texto está dizendo que o Senhor os abandonou. Isso é muito sério. Nós temos uma ideia de Deus, um Deus bonzinho, que tolera tudo, que aceita tudo, que passa a mão na nossa cabeça, que fica jogando nossa sujeira para debaixo do tapete, que vai guardando os nossos pecados e que no final das contas vai estar tudo certo, está tudo ótimo, vamos que vamos, eu entendo, foi difícil mesmo, é a sua fraqueza, eu entendo, meu filho, eu sei como é, eu sei que o pecado te prejudicou muito, o pecado te enfraqueceu. Nós temos essa ideia no nosso coração de um Deus permissivo, um Deus complacente, um Deus que não vai nos cobrar nada. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. Lembra quando Paulo disse lá em Romanos 11, 22? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus que é bondoso, que é amor, que é graça, que é perdão, que é misericórdia, é justiça. E se você insistir em manter cananeu na sua vida, ele vai te abandonar, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo. Me mostra que eu estou errado. Mostra para mim que não é isso que vai acontecer. Ele vai deixar você caminhar sozinho e vai deixar o seu cananeu te dominar. Então eu aprendo essa lição. Precisamos fazer uma escolha. Deus não habita numa terra onde ainda moram cananeus. Lembra lá em Josué 24:15, quando Josué chama o povo e fala assim: escolham hoje quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha. E vocês vão escolher o quê? Porque Josué deixou claro, os dois não dá. Não dá para caminhar com os dois. Não dá. O maior perigo que nós corremos na nossa vida é de vivermos enganados, achando que está tudo bem entre nós e Deus se não estiver, achando que o Senhor está conosco se Ele não está. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era menino, quando eu era gurizinho, e eu tinha lá a turma de amigos que nós brincávamos, e às vezes nós brincávamos, às vezes nós brigávamos. E na hora da briga, não é? Eu olhava meu pai, quando meu pai estava lá em cima, observando a brincadeira, eu criava uma coragem, eu chamava todo mundo para a briga. E na hora que eles vinham assim, eu me aproximava do meu pai. Mas aí acontecia às vezes do meu pai não entender nada, levantar e entrar para dentro. E eu ficava sozinho. E aí eu corria. Por quê? Porque eu não tinha o pai perto. Quem me dava segurança era meu pai. E aí eu chegava: pai, o senhor saiu, só tinha que ter ficado lá, pai. O pai, quando está perto da gente, é outra coisa. Aí eu quero te perguntar, você realmente quer viver longe do pai? Então expulsa o cananeu. Porque com os dois não dá. Não se esqueça disso. Tem uma frase que eu quero encerrar nessa noite. Uma das razões pelas quais temos tantos problemas nessa vida é porque insistimos em esquecer de coisas que deveríamos lembrar e porque deliberadamente nos lembramos de coisas que deveríamos esquecer. Esse é o problema. Não se esqueça de quem é o Senhor, não se esqueça de quem está com você, não se esqueça do que Deus fez por você, seja fiel, expulse o pecado, expulse o cananeu, vai te dar um vazio, na hora você não vai ter muita alegria, muito gosto de realmente abrir mão, ter que abrir mão daquele pecado, aquele pecado trazia uma certa satisfação para você vai ficar meio indeciso, meio inseguro, mas espere. Você vai entender, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai ter prazer na obediência. Não se esqueça disso. Não cometa o erro que Israel cometeu. Vamos orar?